Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui do NEPGESIA, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 6 de maio de 2025, nós ainda estamos na passagem de Jesus em Nazaré, hoje pela terceira semana, e provavelmente, encerramos essa passagem aqui. Com relação à outra passagem, a próxima, a gente vai ver o resultado aí da votação e depois a gente anuncia qual seria a próxima, tá bem? Então, pessoal, nós comentamos que existem Marcos, Mateus e Lucas, mas que nós estamos acompanhando mais de perto Lucas, né? Então, só para dar uma recordada aqui rapidinho na passagem, que ela é curtinha, né? Dá para ler toda, né? Então, dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disso, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro, devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: Hoje se cumpriu essa escritura em seus ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Disse a eles: Sem dúvida me direis essa parábola. Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui na tua pátria. E disse: Amém, vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. É a partir daqui que a gente vai ver hoje, né? E após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e conduziram até o cume do monte sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, partiu. Então, só rapidamente aqui, a gente falou que ele voltando para onde ele foi criado, onde ele passou a maior parte da estadia dele aqui na Terra, né? Ficou lá até uns 30 anos, depois ele sai para o seu ministério, né? Então, a gente comentou sobre a questão da atenção que ele dá para essas pessoas, que lá estava a família dele e as pessoas com as quais ele tinha convivido a maior parte da sua estadia aqui, né? Então, falamos da entrada da sinagoga no sábado, que era costume não só dele, como judeu, mas, né, o costume de toda a raça, né, de todo o povo hebreu. Falamos do costume, falamos aqui desse levantou-se a ler, falamos bastante desse verbo levantou-se, no sentido de elevar nossos pensamentos, sentimentos, quando vamos entrar em contato vamos iniciar qualquer atividade voltada para o bem ou voltada para as escrituras sagradas, né? E aí vem aqui a leitura do trecho de Isaías, que a gente viu lá no Antigo Testamento como era realmente, né? E falamos que era um trecho que era, assim, dos mais conhecidos e o mais admirado por eles, por conta de falar de um Messias que eles aguardavam há tanto tempo, né? E aqui fala exatamente da missão do Messias, né?
se a gente analisar todas essas questões que estão aqui no 18 e 19, seria exatamente a missão do Messias, né? E aí, ele lê essa parte, ele devolve, né, para o servidor, senta-se e que era o costume também, né, da pessoa que leu se sentar para fazer os comentários a respeito da leitura, né? E todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele, ou seja, todo mundo estava muito curioso. Primeiro porque era Jesus, que era uma pessoa que eles conheciam, né, que tinham assim uma certa admiração pelo tempo que tinham convivido junto. Segundo, porque era um texto assim muito admirado por eles, né? Que falava de uma questão muito desejada por eles. E terceiro, porque já sabiam da condição de Jesus, que já tinha feito muitos fenômenos em outras cidades. Então, além de ser uma pessoa que eles conheciam, era uma curiosidade muito grande, né? Saber o que ele iria falar. E aí ele fala isso, né? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, ou seja, todo mundo caiu das pernas, né? Porque apesar de testemunhavam aí assim as palavras que ele podia dizer, né? Mas no momento que ele fala que ele está declarando que ele é o Messias, né? Então falamos da questão daquele preconceito, né? Preconceito social, inclusive, que como assim, né? Esse é o cara que ficou aqui com a gente tanto tempo, corria na rua com a gente, que brincava, que conversava, que não teve nenhuma instrução além daquela que a gente mesmo teve aqui. Como assim ele se dizer que ele é o Messias? Como assim? Por que ele e não eu, né? A gente é tudo igual aqui, por que ele e não eu, né? E aí ele comenta, ele próprio lendo as cabecinhas que estavam ali, né? Ele fala, médico, por que vocês não vocês vão me dizer, né? Por que você não cura a ti mesmo? Ou seja, faz aqui as coisas que você fez em Cafarnaum, em outros lugares, aqui que é a sua pátria, mostra, né? Mostra, você está dizendo que você é o Messias, então mostra para a gente, prova para a gente que você é, né? Afinal, você está na tua pátria. E aí vem a questão, né? Que ele diz que nenhum profeta é aceito na sua pátria, e aí ele faz duas citações do Antigo Testamento, né? De momentos assim de muita necessidade, né? Muita carência, tal, fechado por 3 anos e 6 meses, né? E ele fala que nesse período de tantas necessidades, o povo hebreu, na verdade, não foi, os profetas não foram enviados para eles, né? O Elias foi enviado para essa viúva, e o Eliseu foi enviado para o Naamã, ou seja, dois gentios. Então, por que eles se enchem de ira, né? Que a gente vai ver aqui agora, né? Que é como se ele estivesse falando, não, são os gentios que vão ser atendidos e o povo hebreu não, né? Mas aí vamos comentar um pouquinho mais aqui, né? E todos na sinagoga ouviram essas coisas, se encheram de ira. Esse é o trecho que a gente começa a ver com mais detalhe, né? Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte, onde o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitar. Então, primeiro, essa questão de por que eles se encheram de ira é o que a gente comentou, né? Ele fala de gentios que tinham sido atendidos por profetas, né? Porque a hora que pensando assim, por que você não prova, né? Por que você não faz esses fenômenos que você fez em tantos lugares? Por que você não faz aqui, para provar, né? E ele cita isso aqui, como dizendo assim, não são a todos que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode curar, que a gente pode trazer alguma bênção, mas a gente só pode atuar, vamos dizer assim, quando os corações estão abertos, propícios para receber essas bênçãos, que é um assunto que a gente já tratou milhões de vezes, vocês já ouviram milhões de vezes isso, né? A gente tem que estar com o coração aberto para poder realmente receber as bênçãos do alto, né? Mas
não foi assim que eles entenderam, eles se encheram de ira, né, com relação a isso. Bom, eu pus aqui um trecho do Pastorino, é um texto que a gente já trouxe, né, nas outras semanas, alguns outros trechos, né, agora para essa parte final aqui. Então, o que fala o Pastorino? Essas palavras causam tumulto na sinagoga, provocado pelo despeito que se torna raiva contra o insolente é Jesus, né? Que além de nada fazer para eles, nada, nenhum fenômeno vai apresentar, né? Diz que só beneficiará outras cidades. Levantou-se a multidão e expulsou aos empurrões da sinagoga, levando-o para um precipício na montanha em que estava construída a cidade. Não é necessário supor, como diz a tradição, que se tratava do rochedo de Esdrelon, que fica a 3 quilômetros de Nazaré. Não, qualquer altitude de 3 a 4 metros dava para, após jogá-lo embaixo, poder liquidá-lo pela lapidação. O que ele cita aqui era um costume da época, né, de quando alguém era condenado ao apedrejamento, né, à lapidação. Na verdade, eles eram jogados realmente de uma pequena altitude, ele falou aí que podia ser de 3 a 4 metros, que era suficiente, vamos dizer assim, a gente vai ver mais para frente que era mais, né? Mas era suficiente porque depois que ele caía lá embaixo, aí o sacerdote, as pessoas encarregadas lá em cima, jogariam pedras, né, para lapidação, para liquidá-lo pela lapidação, como está aí, né? Era questão do costume da época, né? Entretanto, a calma de Jesus e sua tranquila dignidade fez que ele se voltasse sereno, passasse no meio deles, sem que eles conseguissem mover um dedo contra ele. Num silêncio constrangedor, eles o veem retirar-se. Para quem tivesse boa vontade, o simples fato de haver Jesus passado pelo meio deles, silenciando a multidão enfurecida, bastaria para demonstrar o sinal que está aí, entre aspas, né? Que eles haviam desejado. Que essa multidão estava enfurecida, né? Estava enfurecida. E como que ele consegue simplesmente calar essa multidão, né? E simplesmente ir embora, e nada acontecer, né? A gente, com relação a isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas tem aqui um trechinho, esse bacon, não sei como é que fala esse negócio aí certamente, é assim, é um comentarista bíblico, né? E para esse trecho, ele escreve o seguinte, né, para a questão que expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, para ali o precipitar. Nazaré estava localizada em uma elevação a pouca distância do vale de Esdraelon. A cidade foi construída em um declive de 120 a 150 metros de altura, de onde se vê um pequeno vale. O lugar aceito como sendo o da tentativa de destruir Jesus fica a cerca de 3 quilômetros de Nazaré e é conhecido como o Monte da Precipitação. Mas o lugar mais provável é um paredão rochoso com 12 a 15 metros de altura na parte oeste da cidade. Com relação à questão de expulsaram da cidade, né? Lembrando o que a gente já comentou aí, com relação a algumas palavras, né? Nós comentamos a respeito do que significa algumas cidades, lembra? O que significa cidade? A gente falou de Jerusalém, que era cidade da paz, que era considerado um local onde, estando em Jerusalém, representaria assim uma elevação de pensamento, uma elevação de vibração, porque representava ali a presença de Deus dentro do templo, né?
Jericó como estando inclusive bem abaixo em termos de altitude, né? Uma cidade mais voltada para o comércio. Tem lá a passagem do cego de Betsaida, né? Que ele cura o cego e fala: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia, né? A aldeia representando ali uma vibração que realmente, provavelmente, deve ter trazido essa enfermidade para ele, né? Então, quando fala assim, expulsaram da cidade, e Nazaré a gente é conhecida assim, é interpretada, vamos dizer assim, como um local de humildade, de simplicidade, né? E aí, expulsaram da cidade, veja que coisa, né? É como se eles enfurecidos como estavam, né? Como é dito ali, a multidão estava enfurecida realmente, né? É como se ele se destacasse ali no meio daquela cidade como algo completamente contra aquilo que eles eram, né? Aquela simplicidade, aquela simplicidade entre aspas, porque não é bem isso que aparece aqui, né? É mais uma questão do preconceito que a gente já tratou bastante, né? Mas é como se fosse assim, no sentimento deles, é como se ele não combinasse mais com aquela cidade, né? Porque ele estava se mostrando muito superior a eles, né? Então, assim, não haveria como a cidade aceitar aquilo, né? É só uma observação, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Falando bastante já? Queria falar um instantinho. Fala, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Então, aquela frase, né, que você iniciou, médico, cura a ti mesmo, né? Eu lembrei quando Jesus também está na cruz, eles colocam, né, se és Messias, se és o Messias, então salva-te, né, se és o rei, coisa assim, né? Quer dizer, a própria, né, existe aí uma comparação aí totalmente equivocada. E essa saída dele aí, né, da cidade, é a expressão do orgulho, né? Exato. Totalmente, né? Eles demonstram realmente toda essa dificuldade deles com relação à vaidade, ao orgulho, eles não aceitam. Então, a humildade passou muito longe. Exatamente. Só isso. Exatamente. Muito bom. Muito bem lembrado, né? E como você lembrou, né, da questão da cruz, e aqui, cura-te a ti mesmo, né? Jesus nunca fez nada em favor dele próprio. Nenhum evento, aí tem até um texto aqui na frente que acho que vai falar disso. Ele nunca fez nada que fosse para favorecer a ele mesmo. Sempre foi né, para outras pessoas, para os enfermos, para os discípulos, enfim. Né? Aqui seria uma coisa para favorecer a ele próprio, né? Mas vamos ver, Hermes, o que você gostaria de falar, querido? Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Eu estou me lembrando a respeito desse tema de hoje, que no livro Fonte Viva, não sei se você vai comentar a respeito, o item 174 no meu, fala sobre mãos estendidas, e tem essa passagem de Jesus na sinagoga, quando ele cura a mão de um homem que tinha a mão torta, coisa assim. Maravilha, né? Todo mundo. Quando ele fala, então, que ele era filho, né? Seria o Messias, coisa assim. Aí entra na parte que está dizendo que a pessoa ficou brava com ele. Quem é esse? Quem é esse camarada aí? Ele é filho do José, como é que é? Então, marceneiro, coisa assim. Então, estou me lembrando dessa passagem, em que ali ele teria maravilhado as pessoas, mas antes ele fica chateado, Jesus. Não é que fica irritado, fica chateado pelo desprezo daquelas pessoas, ver um homem com a mão torta e ninguém dá bola, pior do que um animal.
é que deixa Jesus meio, assim, meio triste com aquilo. Ele fala sobre o egoísmo das pessoas, sobre o coração duro daquelas pessoas que não dão atenção que não. Aí daí para diante, vi agora o que está dizendo o texto, que botaram ele para fora, mas antes tem essa parte. Eu estou me lembrando que eu fiz uma palestra a esse respeito, a Irmãos Entendidas, mas aí já é um outro departamento, mas tem uma função, uma continuidade do que você está falando agora, é só isso. Obrigado. É interessante essa passagem, porque ele cura o rapaz aí dentro da sinagoga no sábado, então ele é criticado porque ele faz aquilo no sábado, né? E ele, a revolta, entre aspas, dele como você falou, né? Que, como assim, se fosse um animal que cai no poço, vocês não iriam pegá-lo, né? E por que não ajudar esse nosso irmãozinho aqui, né? É bem lembrado, Hermes. Val, só um instantinho mais. Fala aqui. Eu estava lembrando aqui, né, essa expressão quando eles falam, é filho do carpinteiro, ele a gente conhece, a gente vê que é uma fala, assim, meio, né, preconceituosa, né, como quem diz, como é que vai sair alguém bom daí? E tem até isso, né? Exatamente. Fala de Nazaré, né? E aí eu pensei assim, né, relacionando com a nossa vida diária, de alguma forma a gente faz isso. Então, algumas pessoas simples, às vezes, falam sabedorias, assim, impressionantes, e a gente não dá, a gente que eu falo, né, de modo geral, não dá muita atenção, né? Fala uma coisinha assim simples, mas que aquilo encerra uma coisa tão profunda, e a gente também, de uma certa forma, a gente subestima essa sabedoria que a pessoa adquire com a idade, com o esforço, né, com todo o percurso que ela faz. Aí eu lembrei de uma pessoa especial, mas não vou falar que vocês não conhecem. Tá bom. Hermes se levantou a mão de novo? Isso. É só para fazer... Quando diz que Jesus passou pelo meio do pessoal, ninguém fez nada, aqui no magnetismo dele, né? Nós vamos comentar isso agora. Tá bom. Olha, e ele, porém, passando no meio deles, partia, né? Na verdade, não tem muitos comentários a respeito disso, sabe, gente? Mas o que eu achei, eu coloquei aqui, ó. O mesmo comentarista, né? Comentando isso daí. Essa fuga deveu-se provavelmente à agilidade do mestre mais do que a um milagre, pois Jesus seguia o princípio de nunca usar o seu poder milagroso em benefício de sua necessidade pessoal de segurança. Essa é a opinião dele, né? No entanto, não se deve dizer que a providência e a ajuda do Espírito Santo não estivessem envolvidas. Qualquer ajuda que ele tenha recebido não foi milagrosa, no seu sentido usual dessa palavra, mas aquela que está disponível a todos os filhos de Deus quando chega a necessidade e Deus deseja interferir. Então, seja lá o que ele tenha conseguido fazer, ele quer dizer que é uma coisa que, com certeza, todos nós poderemos fazer, né, à medida que a gente possa crescer, vamos dizer assim, até onde ele está, né? Tudo que eu faço, vocês poderão fazer também e muito mais, ele falou. Não é isso? Então, realmente foi o único comentário assim, mais específico que eu achei disso daí, tá? Depois tem um outro texto do Cairbar, que ele fala mais alguma coisa. Mas, assim, a gente pode imaginar, como o Hermes falou, a gente pode imaginar que com o magnetismo, a autoridade moral dele, né? Ele, com certeza, conseguiu calar aquela multidão enfurecida e sair, né? Mas, exatamente o que aconteceu, a gente não vai conseguir saber agora, né? Mas, fala, Sueli. Rapidamente. Bom, e como ele fala, não era chegada a hora, né? Ele ainda tinha muita coisa para fazer, não é isso? Exatamente. Então, ele usou alguns recursos anímicos próprio de espírito puro, que a gente nem imagina, né? E realmente saiu de cena.
Exatamente. Exatamente, querida. Muito bom. Bom, eu coloquei 2 textos aqui do Emmanuel, gente, que na verdade falam de Jesus, tá? Da condição espiritual de Jesus, né? Uma está no Caminho, Verdade e Vida, que o título é, inclusive, Domínio Espiritual. E ele comenta uma fala de Jesus, inclusive, né? Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus. Com certeza o Pai estava com ele em todos os momentos, mas inclusive naquele também, né? Então vamos lá. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam os credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduziu o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. E por essa autoridade moral, né, essa autoridade espiritual, a gente sabe que ele, como espírito puro, a gente já leu sobre isso aqui nos textos anteriores aí dessa passagem, a matéria, ele não fica subjugado à matéria de forma alguma, a matéria não interfere mais para ele, né? Então, ele teria, como espírito puro, ele teria toda a condição necessária para simplesmente sair dessa situação que ele fora conduzido, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, Rosete. Existe algum historiador, alguém que diz quantas reencarnações Jesus teve para chegar a esse ponto? Não. A única coisa que nós sabemos... Alguém ia falar alguma coisa? É que o seu microfone está aberto. Aí dá o eco, eu não consigo falar, desculpa. É assim, existe um comentário de Chico que fala que os mundos que Jesus passou para chegar ao nível que ele está já não existem mais. Nós sabemos que a Terra, há 4 bilhões e meio, foi cocriada por Jesus, né? Cocriada. Então, há 4 bilhões e meio de anos, ele já era um espírito
mais do que o espírito puro, o espírito crístico, né? Então, que eu saiba, pelo menos, nós não temos informação de quantas encarnações ou quais os mundos que ele percorreu, mesmo porque esses mundos já não existem mais, né? Certo? Soraya? Tem um livro que ele não é da doutrina espírita, né, kardecista, mas é um livro assim que ajuda a gente a pensar um pouco a dimensão de Jesus, que é o Sublime Peregrino, do Ramatiz. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que acho que para entender o livro tem que ler algumas vezes para entender um pouco essa dimensão. Bom, vamos prosseguir aqui. O outro texto, que eu falei também de Emmanuel, né, do livro Esperança e Luz, é grandeza, também com relação a Jesus, né? Quanto mais avança o tempo nas trilhas da história, apartando-se-lhe da figura sublime, mais amplo esplendor lhe assinala a presença. Ele não era legislador e a sua palavra colocou os princípios da misericórdia nos braços da justiça. Ele não era administrador e instituiu na caridade o campo da assistência fraternal, em que os mais favorecidos podem amparar os irmãos em penúria. Não era escritor e inspirou, e ainda inspira as mais belas páginas da humanidade. Não era advogado, e ainda hoje é o defensor de todos os infelizes. Não era engenheiro e continua edificando as mais sólidas pontes destinadas à aproximação e ao relacionamento entre as criaturas. Não era médico e prossegue sanando os males do espírito, além de suscitar o levantamento constante de mais hospitais e mais extensas obras de benemerência, capazes de estender alívio e socorro aos doentes. Ensinou a prática do amor, renunciando à felicidade de ser amado. Pregou a extinção do ódio, desculpando sem condições a todos aqueles que lhe ultrajaram a existência. Não dispunha dessa ou daquela posse na ordem material dos homens e enriqueceu a terra de esperança e de alegria. Não viajou pelos continentes do planeta, mas conversando com alguns necessitados e desvalidos na limitada região em que morava, elevava constantemente os destinos da vida comunitária. Embora crucificado e tido por malfeitor, há quase 20 séculos, quando os povos tentam apagar-lhe os ensinamentos, a civilização treme nas bases. Esse homem, que conservava consigo a sabedoria e a beleza dos anjos, tem o nome de Jesus Cristo. O seu imenso amor é a presença de Deus na terra e a sua vida é e será sempre a luz das nações. E aí, crianças? Comentários? Bom, pessoal, para encerrar essa parte aqui, eu fui buscar lá no livro Espírito do Cristianismo, no Caipar Schutel, tem um texto que ele comenta essa passagem. É um texto muito longo, tá? Muito longo, mas eu peguei só alguns trechinhos que eu achei que pode, assim, meio que resumir toda a passagem, tá? Então, veja, ó, o mestre e senhor já sabia de tudo isso, mas fazia-se mistério que o evangelho fosse pregado em Nazaré. Por isso, logo que chegou, aguardou o sábado em que as sinagogas funcionavam e tomou a tribuna, porque era esse um direito que a ninguém podia ser recusado.
como a gente chegou a comentar, né? Ele sabia, antes de ir para lá, ele sabia que realmente iria, conhecia a condição espiritual daquelas pessoas, né? E sabia que realmente ele seria rejeitado. Mas era, como diz aí, fazia-se mistério que fosse pregado também em Nazaré, né? Onde ele tinha as pessoas mais queridas, onde ele tinha as pessoas que tinha da família dele, consanguínea, e a família espiritual, as pessoas que ele tinha convivido a maior parte da estadia dele aqui. E ele aguarda o sábado, ou seja, o momento adequado, né, como a gente falou, o momento onde realmente as pessoas deviam estar com o coração aberto para receber uma revelação. Mas não foi, mesmo assim, não foi o que aconteceu, pelo menos com a maioria das pessoas, mas certamente algumas sementinhas foram implantadas lá, alguns coraçõezinhos certamente foram atingidos ali também, né? Me lembro da gente ter comentado que Jesus trabalha coração a coração. Ele falou para multidões, mas cada coração que o ouvia recebia aquela mensagem de uma forma diferente, né? Para quem assiste aquele seriado lá do The Chosen, é muito interessante quando ele faz o Sermão do Monte, porque para cada coisa que ele fala, a câmera focaliza um discípulo ou uma pessoa que a história dela tem a ver, né, tem a ver relação com aquilo que Jesus está falando naquele momento, né? Então mostra que sim, né? Ele falava para uma multidão, mas cada coração recebia uma parte, um pedaço, uma fração daquilo, ou recebia de uma forma diferente aquilo que ele estava falando, né? Mas prosseguindo aqui, mas o homem terreno não se prende ao fundo, à essência, ao espírito de quem fala. Olha para a forma e fascina-se pela palavra que soa. A forma não era má, a palavra era atraente, mas a condição humilde de quem falava era um embaraço para a recepção da doutrina. Que é o orgulho, né, que a gente comentou aí. Que para ser mesmo pura e verdadeira, deveria ser dada por alguma eminência de alta estirpe e fazer o selo oficial. Talvez se ele tivesse sido paramentado como um sacerdote, um fariseu, talvez ele fosse aceito, né? Por maior que fosse a força moral do mestre, por maior que fosse a autoridade de que se revestisse, ele não se livraria daquele defeito, entre aspas, ser um carpinteiro, filho do humilde carpinteiro José, e ter por mãe irmãos e irmãs, gente do povo, que não se salientava por nenhuma representação oficial. Como poderia o médico que curava os outros curar a si mesmo do mal que os outros diziam prejudicá-lo? Poderia ele fazer em Nazaré tudo o que fizer em Cafarnaum? Não, não podia, porque nenhum profeta é aceito na sua terra. E, além disso, os profetas não podem ser mesmo recebidos por todos, nem a todos são enviados, como ele realmente citou, né? Aí está falando aqui. Em Israel, havia muitas viúvas no tempo de Elias, entretanto, nenhuma delas Elias foi enviado, senão a de Sarepta, de Sidom. Muitos leprosos havia em Israel no tempo de Eliseu, mas nenhum deles ficou limpo, senão Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Os profetas não são enviados a quem não está em condições de recebê-los. Assim como não se dá pérolas a suínos, nem brilhantes a felinos, nem as coisas santas aos cães, para que não as despedacem. E como se poderia enviar um médico a doentes que não se querem tratar? Mas os mesmos que se arrebatavam, primeiramente, com suas palavras cheias de graça, aqueles mesmos que se mostravam maravilhados ouvindo-o, quando ouviram essa censura acre, mas cheia de razão, encheram-se de ira, expulsaram-no da cidade, tentaram precipitá-lo no monte,
sobre o qual estava a cidade. Mas o mestre não se deixou prender e partiu para outro lugar, pois lhe convinha anunciar o evangelho em outras povoações. Como comentou, salvo engano, foi a Sueli, né? Entretanto, mesmo na terra da descrença, em Nazaré, Jesus conseguiu curar alguns enfermos, diz o evangelista Marcos, e se mais não pôde fazer, diz Mateus, foi devida à incredulidade do povo. A visita a Nazaré, feita por Jesus, testemunha ou faz lembrar mais um dos inúmeros sentimentos de benevolência e abnegação que eram os característicos da extraordinária individualidade. Ele sabia de antemão os resultados que produziria a sua ida a Nazaré, mas era preciso que ficasse gravada nas páginas de sua história mais esse ato de altruísmo do seu elevadíssimo caráter. E aí, crianças? Tudo certo? Falar o quê, minha? Falar o quê? O que se pode falar? Para bater palma, né? Bater palma e agradecer a presença dele, né? Bom, pessoal, a gente encerrou essa passagem, mas como eu falei para vocês, aguardem um minutinho aí, né? Então, nós encerramos aqui essa passagem, nós agradecemos aí os comentários, foram bem produtivos, foram ótimos, e a semana que vem a gente vai estar de volta com outra perícope, que a gente vai resolver aí depois da encerrada a votação aí, tá bom? Então, muito obrigada a todos, fiquem com Deus, e se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, né? Mas não